Epa, bom dia, meu jogador. Fiquei sabendo que você ainda não se levantou, não lavou o rosto. Lembre-se que você é o nosso camisa 10. Tá na hora de levantar, farmar um pouco de aura e mostrar pro mundo seu talento e sua ousadia. E para começarmos, sempre tome cuidado com a CLT, tome cuidado com o Burger King e fique esperto com as meninas confusas porque elas não te amam de verdade. Mas o menino Ney te ama. E por mais que as pessoas tentem te zoar dizendo que você não é bom o bastante, incendeie o seu coração, porque enquanto existir 1% de chance, haverá 99% de fé. Desejo que você tenha um ótimo dia e que tudo venha dar certo na sua vida, meu jogador. Um forte abraço do menino Ney e até a Copa do Mundo. E pode se preparar, porque o príncipe do futebol vai trazer o Hexa pro Brasil. Receba.